Olá pessoal, essa é específica para você, profissional de contabilidade, para você contador, para você que trabalha no DP e no RH das empresas, tratando dessas questões que envolvem a transmissão dos eventos do E-Social. Você já está atento a respeito do novo evento do processo trabalhista que surgiu agora em outubro de 2023, não é isso? Pois é. Existem várias questões que você precisa entender em relação a essa interação em relação aos demais eventos, aqueles eventos não periódicos e periódicos lá do E-Social e esse novo evento do processo trabalhista. Eu estou dizendo isso porque várias vezes você vai notar que você precisa promover algumas inserções, retificações, exclusões para você deixar tudo redondo para só chegar no S2500 com tudo certinho para poder lançar aquelas especificidades. Mas vocês lembram que outrora eu já tinha falado para vocês que você precisa entender daquela questão do marco temporal de obrigatoriedade de envio de eventos do cronograma do E-Social, de eventos não periódicos e periódicos, e também daquelas questões da substituição do CFIP. Mas eu não estou nem falando da substituição do CFIP por enquanto. Agora eu estou voltando para só o cronograma de eventos não periódicos. Ocasionalmente você pode se deparar com uma questão de um determinado empregado cujo período laboral que estava sendo discutido na justiça, ele estava num período anterior ao início da obrigatoriedade de transmissão de eventos não periódicos para aquele teu cliente, que isso vai variar, obviamente, você bem sabe a respeito disso. Como é que você vai fazer para lançar os dados no ambiente do processo trabalhista? E aqui cabe uma determinada reflexão, porque às vezes a palavra pode, no português, ela é um pouco perigosa. Porque a palavra pode, ela pode significar estar autorizado, ou a palavra pode significar ser possível. Então, via de regra, você vai poder, no sentido de ser possível, lançar aquele vínculo diretamente no S2500, mas quando você começa a avaliar essas questões da obrigatoriedade de cumprimento de obrigação acessória de um período pretérito, aí você começa a ter algum tipo de preocupação. Mas nesse caso que eu estou falando, era uma coisa que você não tinha obrigação de fazer, você não tinha nem como fazer a transmissão daquele contrato de trabalho, porque ele inclusive já tinha sido encerrado antes do início da obrigatoriedade para aquela categoria. Nesse caso, você vai notar que em boa parte das situações você vai poder lançar diretamente no S2500. Mas existem algumas situações em que você precisaria primeiramente lançar lá no ambiente do E-Social e aí você pode, para só depois chegar no S2500. E você pode pensar, meu Deus, como é que eu vou lançar uma coisa se aquele contrato está fora? Então você já deve ter se deparado, a depender do quanto você teve essa oportunidade de mexer no E-Social, que você em alguns casos pode lançar os dados do trabalhador no evento de admissão de forma que ele já entre saído. Entrar, saído, o que é isso? Entrar, saído, que é um outro linguajar meu, é você no próprio evento de admissão já inserir o desligamento daquele trabalhador. Cuidado para você não confundir. Eu não estou falando de um contrato que você lançou a admissão, o cadastramento inicial e depois lançou o desligamento. Não. Esse conceito de entrar, saído de um contrato que estava anterior faz com que você possa fazer o lançamento naquele evento de admissão já o desligamento dele. E nessa ocasião, quando você faz isso, você permite que ele entre no que se chama o RET, Registro de Eventos Trabalhistas, de forma que ele estaria habilitado para receber, por exemplo, uma remuneração pós-contrato, mas também para que você possa fazer menção lá no processo trabalhista àquele empregado que tinha entrado, saído. Entendeu? Então, quando você vai se preocupar com isso, é importante que você saiba se aquele contrato que estava fora daquele período de obrigatoriedade, se ele, mesmo estando fora, se existia remuneração pós-contrato para ele dentro do período do cronograma de obrigatoriedade de eventos periódicos.
tá bom? Então essas sutilezas que eu aqui estou falando de coisas sem ser diretamente ligadas com o processo trabalhista, mas você vai notar que existem algumas especificidades em que você vai precisar fazer algum tipo de lançamento parecido com isso, para que ele surja, para que ele apareça perante o processo trabalhista. Mas isso é a exceção, tá? Normalmente você vai direto no S2500. Quando nós falamos de mudança de categoria ou natureza da atividade, você já deve ter notado que, a depender dessa mudança, essas mudanças elas poderão ter algum tipo de impacto na apuração diferenciada, por exemplo, do FGTS. É claro, né? Você já deve estar lembrando, se era menor aprendiz, a alíquota era de 2%, mas se ele era trabalhador geral, a alíquota era de 8%. Mas isso é só um exemplo, porque em outros casos, enquanto ele estava, por exemplo, como um contrato intermitente, apesar da categoria ser a mesma, mas você já sabe naturalmente que viria como decorrência disso, provavelmente numa sentença judicial, o pagamento de algumas situações diferenciadas, de algumas diferenças que deveriam ter sido pagas e também recolhidas em relação a essas questões que eu estou falando que poderiam surgir num processo trabalhista. Eu estou falando tudo isso porque naquela interação que eu estou falando para vocês entre o web geral e o processo trabalhista, você precisa ter alguns cuidados para que você possa, em alguns casos, fazer a retificação lá no web geral, para só depois chegar com tudo redondo lá no S2500, com tudo acertado. Opa, mas tem rubrica, tem remuneração, tem base de cálculo do lado de cá. Você vai precisar informar também a mudança de categoria a partir de quando no próprio processo trabalhista também, ok? São coisas que você precisaria estar atento. Olha, eu tinha falado de unicidade contratual e estou voltando a falar a respeito disso. Vem cá, quando existe uma unicidade contratual, como é que eu vou fazer se todos os contratos já estiverem encerrados? Eu já tinha lançado o encerramento para todos eles. Eu preciso mudar alguma coisa no que eu tinha feito? E se um deles não tiver sido encerrado por um descuido meu? Eu preciso, o que é que eu vou lançar? Qual é a data que eu vou lançar? Qual é o tipo de desligamento que eu vou lançar agora? Eu vou precisar fazer menção ao processo trabalhista? Como é que eu vou fazer a amarração? E se um desses contratos de trabalho ainda estiver ativo, como é que você vai proceder? Quer dizer que você só vai deixar aquele contrato ativo? Como é que você vai fazer a amarração de uma determinada situação da unicidade contratual? E se um dos contratos for de um sujeito que estava cadastrado como trabalhador sem vínculo? E se aquele vínculo estava sem vínculo empregatício com direito a FGTS? Porque existe uma modalidade de trabalhador sem vínculo que tem direito ao FGTS. E se fosse trabalhador sem vínculo, sem direito ao FGTS, mas agora houve reconhecimento de vínculo? Viu que existem muitas nuances para você saber como é que você precisaria lidar com essas diversas situações. Quando a gente fala de unicidade contratual, cabe aqui a gente fazer a menção que existe, a depender, quando você for ler o manual, você vai notar que existe algumas sutilezas para quando você está lançando os dados, por exemplo, de um contrato não unificado para um contrato unificado, em relação a essas questões de ele entrar saído ou ser lançado diretamente no S2500. Quando nós havíamos falado a respeito do lançamento diretamente no S2500, você já deve saber que precisará fazer, já uma vez que aquele salário contratual, provavelmente, se o período laboral for suficientemente abrangido pela mudança no salário contratual, você precisaria saber como é que você vai proceder e fazer o lançamento da mudança do salário contratual, quando e como você vai precisar fazer. Uma outra coisa que é muito frequente acontecer é que você está pensando tanto no processo trabalhista e não está percebendo o reflexo de tudo que você estava lançando do processo trabalhista em algo que pode já ter sido pago no passado, mas foi pago a menor. Eu estou falando da indenização compensatória do FGTS, que é aquela multa dos 40% ou de 20%, normalmente é de 40%. Eu estou falando multa, mas o nome é indenização compensatória. Não sei se você já está, eu já estou antecipando, tá? O FGTS Digital vai entrar em 2024, mas eu não sei se você assistiu meus outros vídeos do canal falando do histórico de remunerações,
por que é que surgiu o histórico de remunerações, mas eu não quero falar tanto disso, vai ter um vídeo específico já feito no passado, apesar de ter um ano que eu gravei aquilo, é tudo a mesma coisa, é aquilo, o princípio mesmo, não mudou nada. Aproveite que está muito legal. Se em algum momento foi discutido na justiça valores extra-folha, e você já sabe o que seria o extra-folha, aquilo vai ter repercussão para que você faça o pagamento em cima daquilo, mas aquilo vai gerar também uma diferença na indenização compensatória, de forma que, se você já tiver com o FGTS digital em produção, aquilo já vai entrar para o cômputo e algum tipo de alteração para efeito de cômputo do valor da indenização compensatória complementar. Fica atento a isso, porque às vezes você está pensando numa coisa e esquece de uma outra coisa. Vamos supor que agora você se depara com uma determinada situação. Veja que coisa tão trivial. Você pode pensar, poxa, mas vem cá, entre a entrada na justiça e até a conclusão, houve algum tipo de alteração, seja nas informações cadastrais do trabalhador, seja nas informações contratuais. Qual é a informação que eu vou utilizar em cada uma das situações? Seria a informação mais atual, de quando eu estou prestando essa informação, ou é a informação da época do trânsito em julgado ou da celebração do acordo? Está vendo? Quase sempre vai ser a mesma coisa, mas a depender da situação, você precisaria estar atento para você perceber nuances que eu estou chamando a tua atenção de que às vezes não estão muito evidenciadas, às vezes estão nas entrelinhas e você pode talvez só acordar para isso depois de um certo tempo. Pois é, pessoal, você já percebeu mais uma vez que você não precisa só identificar o campo, você tem que saber o que, quando, quanto e como deverá lançar os dados do processo trabalhista no E-Social. Por esse motivo, você bem sabe, me desculpe, que eu estou fazendo a divulgação do meu curso, um curso cheio de informações na parte teórica e na parte prática, composto de 11 horas de conteúdo, com 18 exercícios práticos, com material de apoio para você saber o que é que eu estava fazendo, o que é que tinha acontecido naquele caso prático, para que eu faça o lançamento diretamente no âmbito do processo trabalhista. Claro que você, na maioria das vezes, vai utilizar o teu sistema de folha, mas quando você me ver lançando diretamente no âmbito do processo trabalhista do Web Geral, você vai notar o que é que estava envolvido para você preencher o campo. Então o campo não vai ser o mesmo lá em termos de visualização da tela, mas você já vai saber no teu sistema de folha o que é que vai precisar ser acionado, o que é que vai precisar ser digitado, qual o valor que vai entrar, quando você vai precisar lançar alguma coisa. Espero que seja muito útil para vocês. Foi ótimo estar com vocês. Enquanto isso, eu sigo contando nuvens.